O Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão se levantou de madrugada, e foi ao lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Se você ouvisse esse relato, sem saber a origem, sem saber que está na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 19, o que você pensaria? Parece, quase que assustadoramente, um relatório técnico. A descrição de uma explosão massiva soa como o relato de uma testemunha ocular de Hiroshima. Um calor intenso tão forte que vaporiza tudo instantaneamente. Uma luz cegante capaz de deixar as pessoas desorientadas e a imagem mais icônica. Uma pessoa transformada em uma estátua. E finalmente a nuvem. A fumaça que sobe como a de uma fornalha. Um cogumelo atômico no horizonte do mundo antigo. Hoje, aqui no nosso canal, nós vamos fazer a pergunta proibida. A pergunta que mistura fé, história e ciência de uma forma que pouca gente se atreve a fazer. O que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra? Foi um milagre divino, uma intervenção direta de Deus para punir uma cidade? Foi um evento natural catastrófico? Talvez a queda de um meteoro ou um cometa, cujos efeitos foram interpretados religiosamente. Ou seria possível, e aqui entramos em território controverso, que o texto bíblico esteja descrevendo o uso de uma arma ancestral, uma tecnologia antiga e esquecida, cujo poder destrutivo foi tão grande que marcou a memória da humanidade para sempre? A jornada de hoje vai desafiar o que você pensa que sabe sobre uma das histórias mais famosas de todos os tempos. Se prepare. Antes de mergulharmos nas teorias da destruição, precisamos entender o cenário. Onde e o que eram Sodoma e Gomorra? A Bíblia nos diz que elas ficavam na planície do Jordão, uma região descrita como um verdadeiro paraíso na terra. Em Gênesis 13, Ló, sobrinho de Abraão, escolhe essa terra para si, porque era bem regada por toda a parte, como o jardim do Senhor. Ou seja, estamos falando de cidades-estado incrivelmente ricas, férteis e prósperas. Imagine um oásis no meio do deserto, um centro comercial vibrante, um lugar de abundância. Elas não eram vilarejos primitivos, eram potências regionais da sua época. Mas junto com a riqueza, veio a decadência. E aqui precisamos esclarecer um ponto crucial. O famoso pecado de Sodoma, popularmente. Ele é associado quase que exclusivamente a questões sexuais. Mas a própria Bíblia oferece uma visão muito mais ampla. No livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, Deus diz, falando de Jerusalém e comparando-a a Sodoma: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba a fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Mas nunca fortaleceu a mão do aflito e do necessitado. Entendeu a profundidade disso? O pecado principal era social. Arrogância, egoísmo extremo, uma sociedade tão focada em seu próprio prazer e riqueza, que se tornou completamente apática ao sofrimento dos outros. A falta de hospitalidade, que no mundo antigo era um dos crimes mais graves, pois a sobrevivência de um viajante dependia da boa vontade dos moradores locais. A tentativa de violência contra os anjos que eram hóspedes na casa de Ló foi o estopim, a gota d'água, que demonstrou o colapso moral completo daquela sociedade. Não era apenas um pecado, era a falência de toda a estrutura social e humana. É nesse contexto de colapso moral que chegam os visitantes. A Bíblia os chama de anjos, mas os descreve como homens, seres que chegam, conversam, comem. Quando a multidão cerca a casa de Ló exigindo que os visitantes sejam entregues,
algo extraordinário acontece. Gênesis 19 diz que eles feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior. Pense nisso por um segundo. Eles não usaram força bruta. Eles não lutaram. Eles emitiram algum tipo de fenômeno que cegou temporariamente uma multidão inteira. Que tipo de poder é esse? Uma luz intensa e ofuscante, como uma granada de efeito moral moderna. Uma onda sônica. Seria essa a primeira pista de que os anjos não eram apenas mensageiros espirituais, mas talvez portadores de uma tecnologia muito além da compreensão da época? Essa cegueira é um ato sobrenatural, ou a descrição de um dispositivo que, para a mente antiga, só poderia ser descrito como magia ou poder divino. Essa pergunta é a chave para começar a desvendar o mistério que viria a seguir: a destruição total das cidades da planície. Será que uma guerra nuclear devastou o mundo antigo? Alguns teóricos apontam para textos como o Mahabharata indiano, que descreve armas com um brilho de 10.000 sóis. A imagem é assustadora, quase apocalíptica. Eles questionam: e se Sodoma, a cidade bíblica destruída por fogo e enxofre, tivesse sido alvo de uma dessas armas ancestrais? Um detalhe intrigante que alimenta essa teoria é a vitrificação. Sabe quando a areia do deserto se transforma em vidro esverdeado? Isso acontece em locais de testes nucleares modernos, devido ao calor extremo. E adivinha, esse mesmo tipo de vidro foi encontrado em ruínas antigas, no Oriente Médio. Uma mera coincidência, ou a prova de que uma tecnologia avançada e destrutiva já existiu na Terra há milhares de anos, muito antes do que imaginamos? Essa ideia nos força a olhar para o passado com outros olhos, questionando se as lendas e mitos não seriam, na verdade, relatos distorcidos de eventos tecnológicos reais. A possibilidade de uma guerra dos deuses, travada com armas de poder inimaginável, é fascinante e perturbadora ao mesmo tempo. Mas enquanto essa teoria explode nossa imaginação, a ciência estava prestes a encontrar uma resposta ainda mais surpreendente, escondida sob as areias do tempo. E essa resposta veio de um lugar chamado Tol El Ramão, na Jordânia. Arqueólogos escavando este antigo sítio fizeram descobertas que desafiam a lógica. Eles encontraram uma camada de destruição diferente de tudo que já tinham visto. Cerâmica derretida a mais de 2.000 graus Celsius. Uma temperatura mais quente que a lava de um vulcão. Pedaços de tijolos de barro que foram simplesmente pulverizados, transformados em pó. E em meio a tudo isso, uma camada escura, rica em carbono e, curiosamente, sal. A cidade inteira parecia ter sido submetida a um calor e pressão instantâneos e inacreditáveis. Por anos, o mistério permaneceu. O que poderia ter causado uma destruição tão completa e bizarra? A resposta veio em 2021, com a publicação de um estudo científico rigoroso. A conclusão foi bombástica. A cidade de Tal Haman, que muitos estudiosos acreditam ser a Sodoma bíblica, não foi destruída por uma guerra nem por um vulcão. Ela foi aniquilada por uma explosão cósmica. Um meteoro ou cometa explodiu na atmosfera, logo acima da cidade, num evento conhecido como Airburst. A força liberada foi equivalente a 1.000 bombas de Hiroshima. Não foi uma bomba nuclear humana, mas sim uma bomba nuclear cósmica, um evento natural de proporções bíblicas, que incinerou a cidade e seus habitantes num piscar de olhos. A ciência, de forma espetacular, confirmou a essência do relato bíblico. A memória de uma catástrofe real, um dia de fogo vindo do céu, foi preservada por milênios, esperando o momento certo para ser redescoberta e compreendida. E chegamos na parte mais intrigante da história. A mulher de Ló. Por que ela virou uma estátua de sal? A Bíblia nos diz que ela desobedeceu à ordem divina de não olhar para trás. Mas o que isso realmente significa? Existe uma explicação científica fascinante para isso?
Estudos geológicos e arqueológicos sugerem que a destruição de Sodoma e Gomorra pode ter sido causada pela explosão de um meteoro no ar, acima da região do Mar Morto. Essa explosão teria sido milhares de vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. Ela teria vaporizado instantaneamente a água salgada do Mar Morto, criando uma chuva torrencial de salmoura superaquecida e sedimentos. Qualquer pessoa pega nessa chuva teria sido instantaneamente coberta por uma camada espessa de sal, basicamente sendo incrustada em sal, parecendo uma estátua. É uma imagem poderosa que une a ciência moderna a um relato de milênios. A natureza, em sua fúria, pode criar eventos que parecem milagres ou maldições. Mas aqui no Pergaminho Aberto, a gente gosta de ir além. Qual é a lição psicológica? O significado mais profundo por trás da estátua de sal. A ordem era clara. Não olhe para trás. Ló e suas filhas obedeceram, focados no futuro, na sobrevivência. A mulher de Ló, no entanto, olhou. Por quê? Porque ela não conseguia se desapegar. Seu coração, sua mente, seus desejos ainda estavam presos àquela vida em Sodoma. A sua casa, suas posses, suas amizades, a sua zona de conforto, mesmo que essa zona estivesse sendo consumida pelo fogo. Olhar para trás não foi um ato de curiosidade, foi um ato de apego. Ela estava espiritualmente presa ao passado. E o que acontece quando nos apegamos a um passado que já está morto e precisa ser deixado para trás? Nós nos paralisamos, nos tornamos estátuas em nossas próprias vidas. A transformação em sal é a metáfora perfeita para a paralisia espiritual. Quando nos recusamos a seguir em frente, quando vivemos remoendo o que foi perdido, nós nos calcificamos. Ficamos presos no tempo, duros, inflexíveis, incapazes de crescer, de evoluir, de receber o novo que a vida quer nos dar. Quantas vezes nós não nos tornamos estátuas de sal em nossas próprias vidas? Presos a um relacionamento que acabou, a um emprego que não nos serve mais, a uma versão antiga de nós mesmos que já não existe. O universo nos chama para frente, mas nosso pescoço está virado para trás, para as ruínas do que já foi. A lição da mulher de Ló é atemporal e brutalmente honesta. O apego ao que está sendo destruído te destrói junto. Libertar-se não é esquecer, mas é escolher não ser prisioneiro do passado. É um convite para caminhar em direção ao futuro, mesmo que o caminho seja incerto. E isso nos leva ao grande chamado para sair de Sodoma. O que Sodoma representa, afinal, não é apenas uma cidade antiga. Sodoma é um estado de consciência. É o mundo do ego desenfreado, da busca pelo prazer imediato a qualquer custo, da desconexão com o outro, da crueldade e da falta de empatia. Sodoma é o símbolo de uma vida focada apenas no material, no superficial, ignorando a voz do espírito, da consciência. O aviso dos anjos para Ló é, na verdade, um eco do aviso que a nossa própria consciência nos dá todos os dias. Saia daí! Ela sussurra. Saia desse padrão de comportamento que te machuca. Saia dessa relação tóxica. Saia desse ciclo de negatividade. Fuja, antes que isso te destrua por completo. Todos nós temos uma Sodoma particular, da qual precisamos escapar. A destruição da cidade não deve ser vista como um ato de crueldade de um Deus vingativo. Pense nisso como uma lei universal, uma consequência natural. É a lei da causa e do efeito em sua forma mais pura. Uma vida de desequilíbrio, de desconexão com a fonte da vida, com o amor de exploração, inevitavelmente leva ao colapso. O universo sempre busca o equilíbrio. A destruição não foi um castigo, mas uma correção cósmica. O sistema se tornou tão insustentável que implodiu. O convite para Ló é o mesmo convite que recebemos hoje, alinhe-se com a vida, com o propósito, com o amor. Afaste-se do que drena sua energia vital.
e te desconecta da sua essência. A escolha é sempre nossa: permanecer na cidade do ego e enfrentar as consequências inevitáveis, ou ter a coragem de sair, de deixar tudo para trás e caminhar em direção a uma nova vida, a um novo começo. Por mais assustador que pareça, o caminho da salvação é o caminho do desapego e da fé no desconhecido. Se você gosta de unir ciência, mistério e espiritualidade para decifrar os grandes enigmas da humanidade, o seu lugar é aqui. Inscreva-se no Pergaminho Aberto para não perder nenhuma de nossas explorações. E agora, uma pergunta para você refletir. Para você, a explicação do meteoro e da chuva de sal aumenta ou diminui a sua fé no relato bíblico? Ela fortalece a história ou a torna menos milagrosa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada incrível. A gente se vê no próximo vídeo.